O tecido era tão macio que por um instante eu segurei juntinho ao rosto. Era todo macio aquele lugar. Macio, bom e assustador. Em casa, eu sabia quem era. Devia ser nossa coragem. Nossa coragem. Nossa disposição e nossa determinação nos levarão à vitória. Não se preocupe, eles estão errados. A gente vai dar um jeito. Eu sei que você não é burra. Gente burra não poderia cuidar do irmão do jeito que você cuida. Não tenha metade da sua coragem, nem metade da sua força. Esse foi o livro que eu sorteei em um dos vídeos lidos do mês aí anteriores. Não lembro quem foi que me indicou, mas eu consegui ele. Tava difícil na época que eu sorteei, que ele estava em falta, mas eu consegui. A Amanda mandou pra mim, ela me salvou e mandou o livro. Eu consegui ler um pouco atrasada, mas consegui. Gente, nessa pandemia tá difícil conseguir os livros, difícil de comprar, porque não acha pra comprar, tá? Quando acha, tá um absurdo. Eles tiram de estoque, tá? Então tá difícil conseguir esses livros. Então vocês tenham paciência quando a gente sortear o livro no mês do Lidos e a gente não lê, assim, tão prontamente, porque não tá fácil, tá? Tem livro que eu comprei no vídeo do sorteio, ainda tá lá parado. Tinha estoque quando eu comprei, mas depois sumiu o estoque, não tá tendo mais, mas eu tô deixando lá, esperando entrar em estoque pra mim poder receber. Demorei, mas enfim, eu consegui ler A Guerra Salvou a Minha Vida, escrito pela Kimberly Brubaker Bradley, nem sei se eu falei certo, porque o nome gringo chique, viu? Publicado pela editora Dark Side Books. Nós vamos conhecer a história da Ada. Ela é uma menina que ela nasceu com um pezinho torto, mas isso não é tão difícil de acontecer, né? Algumas pessoas talvez não saibam, mas com frequência bebês nascem com pezinhos tortos e pode ser corrigido ainda de novo com uma botinha, alguma coisa pra corrigir essa peculiaridade, dá pra consertar. Só que no caso da Ada, a mãe dela foi tão negligente com ela, tinha tão pouca consideração, que não se preocupou com essa deficiência da menina e ela cresceu com o pé torto. Na história ela deve ter o quê? Uns 10, 12 anos por aí. Ela ainda é nova, mas pra ela ter que corrigir essa deficiência, ela provavelmente vai ter que passar por uma cirurgia, coisa que poderia ser resolvido facilmente quando ela era bebê. Mas enfim, ela nasceu com esse problema, não foi corrigido e ela sofreu toda a infância dela, porque ela não tinha o pai, ela cresceu só com a mãe e o irmãozinho mais novo, e a mãe dela maltratava ela absurdamente. A mãe dela não deixava ela sair de casa, não deixava a Ada estudar, porque como ela tinha deficiência, tudo que acontecia, ela botava culpa na menina, como se a própria menina tivesse culpa de ter nascido com o pé torto. Não tem como você não sentir raiva, não causar uma revolta. Como pano de fundo na história, temos a Segunda Guerra Mundial, que não é o aprofundamento do livro, tá? É o pano de fundo para o desenvolvimento da história da Ada. Devido a isso, a Segunda Guerra, as crianças tem que ser afastada dos pais para poder ter alguma segurança, ainda mais no caso da família da Ada, da mãe dela, que não tem condições de fornecer uma segurança para os filhos dela. Então a Ada e o irmãozinho vai morar por um tempo com uma mulher. É uma mulher que vive sozinha e não tem também uma família, e ela acolhe essas crianças. E diferente da mãe da Ada, essa mulher acaba se tornando um porto seguro, a mãe que a Ada devia ter tido desde o começo. Ela trata super bem tanto a Ada quanto o irmãozinho dela. Ela dá comida, ela veste, ela incentiva a ir à escola. Só que ela tem uma dificuldade, né, pra criar eles, principalmente a Ada, porque como a Ada foi muito maltratada desde criança, desde quando nasceu, então ela tem autoestima extremamente baixa. Em alguns momentos chega até a dar um pouquinho de raiva, porque a Ada ela é tão descontente da vida, tão desgostosa contra si mesma, que às vezes a mulher que pegou ela pra criar dá um vestido pra ela, trata ela um pouco melhor e ela não aceita, porque ela acha que aquilo não merece, ela acha que o que ela merece é sempre o pior. E a gente vê essa mulher derrubando essas barreiras da Ada, mostrando um mundo totalmente novo, que é possível ser amado, que você tem o seu valor, e é tão legal ver isso, esse acolhimento dos dois, da mulher quebrando as barreiras da Ada, gente. É maravilhoso isso, você não quer nem saber mais da mãe dela, sabe? Que a mãe dela suma pelo mundo, sabe? Porque, gente, desculpa, mas filhos não merece a forma que a Ada era tratada no começo do livro. Como a Ada vivia muito reclusa inicialmente, ela também tem uma inocência, que ela não conhecia as coisas, a gente acompanha também a forma que ela vê a vida, algumas situações, principalmente em relação à guerra também, que ela faz nem ideia do que tá acontecendo. A gente vê como pano de fundo a guerra avançando e a insegurança envolvendo a vida da Ada, porque ela sabe que uma hora ela vai ter que voltar pra mãe dela, o irmãozinho também.
E por mais que ela não queira passar por todo o sofrimento que ela passava com a mãe dela, ela sabe que ela tem que voltar porque ela tem esperança bem no fundo que a mãe dela acabe aceitando ela do jeito que ela é. E a gente fica no mesmo dilema, porque particularmente eu não queria, né, que a Ada voltasse pra mãe dela. Só que ela não foi adotada pela outra mulher, era simplesmente uma situação momentânea. Aí a gente fica nesse dilema. O que vai acontecer com a Ada, com o irmãozinho dela? O que vai acontecer com o futuro deles, né? É um livro muito emocionante, contado de uma forma bem doce pelo ponto de vista da Ada, tá? Contado pelo ponto de vista da criança, que vai te trazer um misto de sentimentos. Talvez você pode ficar com um pouco de raiva da Ada em algumas situações, mas é totalmente compreensível pelo que ela passou. Então, por mais que por um segundo eu falo, menina, deixa de birra, mas logo em seguida eu pensava, gente, mas ela tá assim pela construção dela, porque ela sofreu demais, ela precisa de autoestima, ela precisa de amor na vida dela, é isso que ela precisa, de amor, de acolhimento. Então a gente vê esse crescimento da personagem e quando chega no final do livro, não vou falar pra vocês, tá? É um livro bem realista que mostra situações de famílias que não têm condições de manter a segurança dos filhos, né? A gente vê que eles são jogados de um lado pro outro e nem todos têm condições, né, de criar, enfim, gente, é conflitante ler um livro assim, ver histórias. Eu gostei bastante, eu me surpreendi, porque eu tinha visto algumas opiniões negativas, e eu fui com a expectativa bem baixa, tá? Eu achava que eu não ia gostar, pelas opiniões que eu tinha visto, eu falava, não, acho que eu vou acabar concordando, né? Porque é difícil gostar disso, mas não, foi bem diferente. É justificado, as opiniões que eu vi por aí, é justificado aqui, e eu falei, gente, mas não é assim. É assim. Acho que vocês me entenderam, né? Se não entenderam, leiam. Eu gostei bastante, eu quero ler a continuação, só que eu não vou ler por agora, porque eu não tenho, e nem vou comprar agora também porque ele está caro. Enfim, ele não tá sendo prioridade, mas eu quero sim, eu quero ler, se eu achar uma promoção eu vou comprar ele. Eu quero saber o que vai acontecer também em relação a como que eles vão passar por essa transição da guerra também. E vou deixar o link de compras aqui pra vocês, caso vocês tenham interessado. Já voltou em estoque, tá? Depois que eu conseguir, tempo depois ele volta. É sempre assim, quando a gente precisa, não tem, né? Quero saber o que vocês acharam desse livro. Vocês podem conversar à vontade. Se vocês gostaram ou não, podem expor a opinião de vocês também. Eu quero conversar. Também aguardo vocês no Instagram pra vocês me seguirem. Eu, Micael, por lá, tá? E até o próximo vídeo.